Olá, um grande abraço para você que é diretor de clube de desbravadores, diretor de clube de aventureiros, você que é líder tanto de desbravador como de aventureiros, você que está fazendo parte da diretiva do clube, é importante para você saber um pouco sobre o novo regulamento de uniformes. O regulamento de uniformes, então, agora 2020, teve algumas alterações do antigo regulamento de uniformes. Então agora estamos com um novo e muita gente então tem a surpresa de querer saber quais são as mudanças, o que realmente mudou. Não foram muitas mudanças, não é exatamente que é um novo manual, mas foram alguns ajustes e nós vamos passar para você então agora algumas dessas coisas que são pontuais dentro do nosso regulamento de uniformes, tanto de desbravadores como de aventureiros. Então esse vídeo agora é uma coisa mais geral para você entender o que nós temos aí de mudanças ou adaptações, as principais dentro do nosso regulamento de uniformes de desbravadores e aventureiros. Por exemplo, a questão dos uniformes, nós acrescentamos de que você não pode usar sobre o uniforme qualquer outra coisa. Então o nosso uniforme não é para usar alguma coisa em cima do nosso uniforme. Inclusive nada que seja militar, turístico, desportivo, político, comercial. Nada disso a gente mistura com o nosso uniforme. Nós acrescentamos então político e desportivo porque alguns gostam muito de time de futebol, porque alguns gostam talvez até de ser aí partidários de alguma coisa, mas no nosso uniforme de desbravadores e aventureiros nós não fazemos essa mistura. Voltando aqui, nós queremos mostrar para você que no caso do lenço também não pode ser usado. Então nós acrescentamos aqui, ó, as marcas comerciais, clubes esportivos ou partidos políticos. Então você pode usar o lenço sem uniforme? Pode e deve usar. Você usa com uniforme de atividades, mas nós usamos também na Semana do Lenço, em outras atividades, até sem o uniforme de atividades. Mas se vai usar o lenço, nós não usamos o lenço com uma camisa de um time de futebol. Por mais que você goste de tudo, nós não misturamos o lenço com times de futebol. Também não misturamos o lenço com uma camisa de um partido político ou de uma propaganda política. Essas coisas a gente não faz dentro do nosso Ministério de Desbravadores e Aventureiros. A outra coisa que nós colocamos é com respeito aos lenços. Então havia uma dúvida de algumas pessoas, então agora ficou bem claro. Não existem lenços comemorativos. Nós temos dois lenços, que é o lenço amarelo e o lenço vinho. Os dois lenços, tanto o lenço amarelo como o lenço vinho, são os nossos lenços oficiais dos nossos ministérios. Então, quando você usa o lenço vinho, você está no Clube de Aventureiros, participando do Clube de Aventureiros. Se é o amarelo, é então o Clube de Desbravadores. Nós não temos lenços comemorativos. Não existe lenço comemorativo. Nós não usamos outro lenço. Então, se algum clube está fazendo aniversário, se algum clube tem 20 anos de existência, para fazer a comemoração, você faz um pin comemorativo para colocar, quem sabe, no seu boné, para colocar, quem sabe, em alguma outra peça, mas não vai colocar no uniforme e nem vai usar um lenço específico. Nós temos os dois lenços, que é as duas cores de lenço. Portanto, lenço comemorativo, que alguns inventaram no passado e tudo, isso realmente não faz parte do nosso uso. Inclusive, nós não usamos lenços de outros países. Nós não usamos lenços de outras divisões. Nós usamos o nosso lenço. Está na divisão sul-americana, usamos o nosso lenço. Se você ganhou um lenço da Alemanha, um lenço de um outro país, você pode até mostrar para os meninos em algum momento e tudo, mas isso não é parte do nosso uniforme. A outra coisa sobre o uniforme de gala é que nós colocamos então mais duas coisas aqui, acrescentando. Então, nós não usamos uniforme sem o lenço, não é? Nós não usamos um uniforme com outras coisas, como está escrito aqui, nem quando estiver incompleto, mas nós também não usamos em mais duas coisas, para ficar bem claro. Nós não usamos o nosso lenço em animais. Você gosta muito de um cachorrinho, mas não vai usar o lenço no cachorrinho, tá ok? O seu cachorro não sabe fazer maranata, ele não sabe o voto, ele não sabe nada do clube. Também em bebês ou crianças. Alguns pais, mas eu sou desbravador desde o meu bisavô, que era desbravador e tudo, nossa família tudo é desbravador e tudo, como a minha também, a minha é todo mundo desbravador, todo mundo aventureiro e tudo. Mas os bebês, as crianças vão esperar o tempo certo para usar o lenço ou usar o uniforme. Então o que você pode fazer com o seu bebê? Você gosta muito do seu bebê, quer que ele desde pequeno goste de aventureiros, desbravadores? Faz uma camisetinha com o logo dos desbravadores ou com o logo de aventureiro, mas nada de itens do uniforme aí para o seu bebê.
A outra coisa tem que ver com regras, então, de comercialização e produção. Aqui tem todo um sistema de regras do que a gente produz. Na verdade, nós temos produtores oficiais, são os produtores fornecedores credenciados. Eles têm os tamanhos de cada item do uniforme. Nós tiramos a maioria dos tamanhos, para que dava muita informação a mais. Você vai então comprar com o seu fornecedor credenciado, nós temos vários no Brasil, você vai escolher qual que tem o preço melhor, etc., mas você vai saber que vai receber do tamanho correto. Então nós não animamos a ninguém a querer inventar alguma coisa sobre o uniforme. Por quê? Porque nós já temos os fornecedores credenciados e eles então têm os tamanhos, têm as cores corretas. E se porventura algum deles fez alguma coisa que a cor não está correta ou coisa assim, isso não vai acontecer, mas se acontecer, ele é obrigado a devolver e fazer realmente as coisas corretamente, você ter mais segurança com respeito a isso aí. Tá ok? Outra coisa é sobre materiais. Então, se você, como clube, quer fazer uma campanha e vai fazer um chaveirinho, a partir desse manual já é possível você usar, então, o emblema A1, o emblema A1, D1, etc. Porque esses aí antes não era permitido. Então, agora você pode fazer um triângulo e colocar ele, quem sabe, num item para você ajudar o clube ou divulgar o clube, porque está liberado esses itens aqui. Sobre os credenciados, temos também informação aí de que os credenciados podem ter uma filial. Então, se na sua região não tem aí gente que vende o material e tudo, mas é uma região muito grande, então os credenciados têm a possibilidade de formar uma filial e você pode comprar uma filial também com a mesma garantia e o mesmo preço. O que nós queremos é preço baixo e não uma concorrência que vai deixar poucos e com preço muito alto. Queremos com qualidade e preço baixo, por isso então temos essa abertura aí. E agora também uma orientação sobre o voto. Então a posição sobre o voto à Bíblia. Nós colocamos aqui uma coisa muito importante. O que é o voto à Bíblia? O voto à Bíblia é um desafio para que o desbravador, ele realmente ame a Bíblia e valorize a Bíblia. E o voto à Bíblia sempre é feito com a pessoa lá na frente, que coloca então a mão sobre a Bíblia assim, e a Bíblia aberta, né? A Bíblia aberta com a mão aqui assim, e aí então faz o voto. E as outras pessoas todas, então, repetem o voto. Só que antes você diz, posição para o voto à Bíblia, e aí todo mundo faz essa posição, etc. Com esse novo manual, nós acrescentamos uma outra oportunidade, que é de os desbravadores que estão com a Bíblia na mão, ou estão com a Bíblia perto, que podem fazer o voto também segurando a Bíblia. Então você vai ter, por exemplo, pode fazer um dia, algumas vezes, com o seu clube, de todos eles com a Bíblia na mão. Posição para o voto e todo mundo, cada um deles faz a mão em cima da Bíblia para valorizar a Bíblia, porque o voto é pessoal. Então veja, o mais importante não é a regra do voto, não é mais importante, não, porque agora como é que vai ser, vai ficar confuso, etc e tal. O mais importante é valorizar a Bíblia. Então que o desbravador leve a Bíblia no clube, que o desbravador participe com sua Bíblia no campuri, num acampamento, e quando vai fazer o voto à Bíblia, então ele abra a sua Bíblia e faz o voto. Tome um tempinho para ele pegar a Bíblia ali, para não ser tudo mecânico assim, abre a Bíblia e faz o voto. Se alguém não está com a Bíblia, ele faz a posição normal que a gente faz de Maranata, ok? Se quiser todo mundo fazer a posição Maranata, porque estão num acampamento, numa caminhada aí, então sem a Bíblia, não tem nenhum problema, tem as duas opções aí. Então essas são as informações principais que nós temos do início agora das explicações sobre o novo regulamento de uniformes de desbravadores e aventureiros. No próximo vídeo você vai conhecer um pouquinho então detalhes sobre o uniforme em si de cada área, tanto de desbravadores como de aventureiros.